finalmente terminamos o primeiro episódio de Yara, o piloto de 1h30 de duração, mais ou menos. E aí, nada mais justo do que o segundo episódio, a gente começar vendo de um jeito um pouquinho diferente, né, galera? A gente conversou entre a gente aqui, a gente não vai mais fazer aquela assistir de cabo a rabo, não foi isso que a gente combinou? Foi, né? Só pra não falar que eu não tô falando besteira. E a gente vai agora fazer os highlights do episódio, até para ver se aí o Titio Zuki, enfim, e o Titio Google deixam a gente fazer a postagem do episódio na íntegra, né? Isso é sempre um desejo nosso. O Vitor separou os highlights, só que ele separou o vídeo inteiro. aí a culpa não é minha, a culpa é do episódio. A culpa não é minha, a culpa é do episódio. Esse é um dos episódios que é basicamente só medicina. O episódio é só casos bons, bem descritos, com muita medicina bem feita, explicando o que está fazendo. Tem, enfim, discussão tem discussão com o interno e como faz uma anamnese de paciente com dor torácica, tem um caso de Ovace super bem feito, tem muita coisa boa pra gente discutir. A culpa não é minha, a culpa é do episódio. Então vamos começar. Talvez a gente assista inteiro, mas a gente vai editar só dos trechinhos que realmente importam. Então vamos lá. Susan? You have to get up. What time is it? It's a baby. A baby. In respiratory arrest. Não sei se eu já falei pra vocês que quando a gente descobriu que estávamos grávidos, as duas aquisições que eu fiz foi uma Magil e um Ambu. Any medication? Laryngoscope. Miguel forceps. Seria perfeito. Fala aí, Vitor. Seria perfeito se não fosse pelo quê? Vou deixar com o Resner, que o Resner é o chefe do pediátrico, tem vídeo dele fazendo. E aí? Não sou. Pra quem não viu o vídeo, eu faço só o suporte básico com o meu filho. O avançado não. Mas a técnica do Magil tá esquisita, da Magil, né? A técnica do Magil deixou a desejar, né, gente? Então, assim, a gente elogia, mas a gente também taca pedra. Claro que o que importa, na verdade, é o que funciona. Se funcionou, e a gente vai ver depois, nas próximas cenas, que é óbvio que funciona, porque, né, seriado. Mas, como é que é a adequada? Fala aí, ô Hedner. Como é que segura a pinça? Eu vou te ser Pô, tu tá na base aí, não tem a pinça aí? Não é possível isso. Eu não vou lá na mochila pegar agora uma Magil. Caramba, esse nosso podcast já foi melhor, mas enfim. Já, mas você sabe a ideia da técnica. Eu apanho com essa técnica certa. Eu me dou melhor com a errada. Eu concordo com o Resner. A ideia da técnica certa é você pegar ele ao oposto do que seria o que a gente imaginaria, como ela tá fazendo, que ela pega pra frente, como se fosse uma tesoura. Você inverteria pra pegar ele inverto, com a ideia de você respeitar a Magil tem uma curvatura semelhante à do laringo. Então seria respeitar a curva do laringo com a curva do Magil e você ia conseguir chegar na via aérea usando a técnica. Esse é o argumento básico, que é um argumento bem válido. O grande problema é que a empunhadura fica um pouquinho ergonomicamente ruim na mão. Então tem muita gente que não consegue porque é um pouquinho diferente do habitual e fazer o movimento de pinça. O que eu digo para os residentes a técnica é pouco intuitivo. O que eu digo para os residentes a técnica correta é essa, o ideal é que a gente faça assim, só que tá no desespero, não tem outra coisa, a técnica certa é a técnica que resolve o problema, né? Esse é o argumento básico aí para que eu falo para eles. Mas aprendam a fazer o jeito correto para na hora não ser tão contra-intuitivo, não ser tão
tão difícil de você raciocinar a técnica. Mas é pra dar certo. Não, com certeza. Eu acho que a gente sempre brinca aqui que a técnica adequada é aquela técnica que funciona. Então, assim, é isso aí. É difícil, a gente vai ter uma demonstração agora ao vivo e a cores, né? Do nosso super APH Man. Então mostra aí, Harry. O que ela fez? Vamos brincar de Chaves agora. O que eu fiz? O que eu disse? E o que é? Então... A ideia é segurar isso, né? E o que ela fez? Cara, ela até tá com o dedinho errado ali, ela né? pega, tipo... então... E como é? Ela tá lateral. E o que ela fez? E o que ela fez? Cara, mas vou te ser sincero. Essa entradinha de lado aqui... É ergonomicamente melhor, né? Funciona. A mão fica mais boa. Mas como é o certo? Só pro pessoal de casa saber. Não, sério. Mostra aí agora de novo aí, só pra galera... Pô, como é que... Entrar com ela aqui, né? Legal. Entra fechada, né? Não entra aberta. Só pra, né? Nós estamos... O nosso papel aqui é didático. Então entra fechado e abre ou entra aberto e fecha? Entra aberto, rasgando tudo. Não, óbvio precisa ser dito, gente. Calma. É verdade, não. Verdade. Tá. Entra fechado, visualiza. E também não tenta pinçar as cegas, né? Que senão você vai puxar a epiglote. Já pensou puxar a epiglote do bebezinho? Eu tenho uma história do nosso pronto-socorro lá, de um adulto que teve obstrução, e os técnicos de enfermagem, antes do médico chegar, fizeram o blind sweep, né? Procura a boca com o dedo, e resolveram o problema. Chegou, o paciente já tinha revertido a parada respiratória. Mas deram sorte, né? A gente não faz mais. Não, plantão eu tenho. Todo mundo. E todo mundo tem uma história, né? Eu tenho eu era acadêmico ainda, plantão dia 31 de dezembro, né? De noite. Nada acontecendo na emergência, até que chega uma senhora com as duas mãos assim, aquele sinal universal da obstrução. Aí tinha na época um enfermeiro de 2 metros de altura, meu irmão, deita a mulher pro lado, não sei o que, pega a mulher para um lado, aí pega o laringo, não tinha, cadê a pinça, né? Isso aí, Rio de Janeiro, início dos anos 2000 e tudo mais, aí beleza. Aí ele pega a mulher, bota ela no colo assim, faz pá, meu irmão, sai um pedaço de carne na sala de trauma todinha, até a porta, assim, só faltou cair no pé de alguém, entendeu? Foi aquelas cenas de filme. Então, lembrar aí da manobra de Heimlich, né? Que é uma manobra de suporte básico de vida. Que no caso do paciente compulso e respirando... Heimlich? Não sei. Eu tinha ouvido falar que ele tinha patenteado o nome e não podia falar. Se falasse Heimlich, tinha que pagar pra ele. Daí aí tinha virado então esquece, faz o PI. Abdominal. Compressão abdominal vigorosa. Né? Nós não temos recurso para pagar ninguém nada aqui, né? Então, por favor, não processem a gente. Então, assim, antes de dar continuidade aí, né? Lembrar das manobras do suporte básico de vida da desobstrução de vias aéreas. Você vê que no início ela faz essa manobra. E ela faz da maneira adequada ou poderia ser melhor? O que vocês avaliaram aí? Não dá pra ver ela batendo no boneco, né? Fica um pouquinho difícil de ver exatamente o que ela fez. Mas a impressão é que a ideia geral que eles estão tentando passar é uma ideia bem certa, né? 5 porradinhas posterior tentando empurrar pra frente e 5 compressões torácicas. A ideia parece... na verdade, eu fiquei com a impressão de que ela faz a compressão, o tapa nas costas da maneira adequada, que ela vira ele, mas o tapa anterior, eu acho que ela fez errado. Ó. Parece que ela tá batendo. Ela bate mesmo na frente. Ao invés de fazer as compressões, aí o nosso... então, assim, só o nosso demonstrador aí, Dr. Hessner, por favor, como é que é o jeito adequado de fazer? Tá aqui o seu bebê. Bate. Vira. Comprime. Beleza. Bate. Isso, bate é nas costas, tá, pessoal? Você que tá em casa, nunca é na frente. Então,
Eu acho que... Se alguém tá assistindo a gente e ainda não segue o Instagram, siga agora. E o meu marcado lá é fazendo isso com meu filho. Beleza, então a gente vai botar marcar um collab aí para o pessoal poder assistir esse. Cara, é muito Hollywood, né? A gente só tem ator aqui, só tem fera brava nesse. Muito famoso, né? Pô, cara, arroba, não sei o que. Nada a declarar, né? Então, esgotou o assunto da Ovassi na pediatria, beleza? Tranquilo. Lembrando aí, né, que a principal causa de PCR em crianças é parada respiratória. Pô, eu publiquei no JBMed um caso. A criancinha engasgou com aqueles apitos de brinquedinho de cachorro, sabe? Não. Que eles fazem cuico. Ah. Tipo, pegou o brinquedo, tirou o paciente tá em hipo também, eles fazem... Desculpa, interrompi. Ah, sim. Vai, acaba. Mas ele conseguiu reverter a PCR. Graças a Deus. Mas acabou passando por uma pseudo-AESP. Daí a gente entrou com hora e tal e voltou. Show. O baby tá em hipoglicemia, eles tem que fazer uma punção intraóssea também, legal. Ela pegou aí o intraósseo agora. Aí eles estão repondo a glicose do bebê, vão fazer eletrólito, coisa e tal, estão ressuscitando o ventilatório, né? Ela acabou optando por não entubar. Questionável nesse contexto, né? No paciente que já estava em provável parada cardiorrespiratória aí no meio do caminho, mas o bebê volta com resgate, né? Faz sentido. Na prática, acho que é bem provável que esse bebê já meio molenga sairia entubado. E a hipoglicemia na parada? Da onde veio? Por que saiu? Como entrou? Já viram essa história? Não. Ninguém sabe. Até faz parte do protocolo pediátrico, né? No pediátrico sim, mas quando a gente fala do adulto, entrou em 2010, saiu em 2015 sem explicação por que entrou nem por que saiu. O que eu já ouvi algumas pessoas falando, opinião de especialista, é que em adultos não é descrito uma parada cujo único mecanismo é a hipoglicemia. E aí o argumento deles é esse, que o adulto tem reserva e que mesmo um etilista crônico ou um desnutrido grave vai ter algum grau de sobrevivência mesmo com hipoglicemia máxima, mesmo com uma hipoglicemia severa. Agora a criança que não tolera a hipoglicemia, né, eles fazem disfunção miocárdica grave, eles realmente faz sentido o choque cardiogênico. Mas eu digo muito para os residentes que eu não deixaria de repor um hipoglicêmico grave só porque é um adulto durante a parada, né? Acho que é um tratamento relativamente rápido e que ajuda. Do valor do HGT no paciente parado, que pode estar alterado e tal. Mas a discussão que eu li foi num relato de caso, acho que chinês, um paciente que fez overdose de insulina, chegou parado, reverteram a PCR e o cara voltou sem déficit. Eu teria feito a mesma coisa, não faz sentido uma overdose de insulina você não repor glucose, não faz sentido só porque não está no protocolo padrão da CLS. Né? Opa, acho que botar o áudio do... Esqueci. Show. Durante muito tempo a abertura foi meu toque de celular. Maravilhoso. Fomos nossa primeira cena. Verdade. Vamos pular para a anamnese do Carter, da Dor Torácica, esse que é o caso mais legal do episódio, né? É esse caso. Mas não vai ter não vai ter o aeromédico agora, não? Mais para frente. Não, o do Carter é antes. O que vocês acham? A gente faz o caso inteiro, vai pulando. Eu acho que é melhor assim. A gente vai pulando e faz o caso inteiro. E mesmo sem ser uma ordem, porque aí a gente já discutiu o caso e não a ordem em que o caso aparece no episódio, entendeu? Pode ser. Não entendi, mas tudo bem, eu confio em você. Fala qual porque, por exemplo, esse caso de Dor Torácica são 3 situações que eles revêem esse paciente. E aí eu acho que é melhor a gente já ver as 3 situações do que a gente fazer na ordem, porque senão, até pro Gui cortar, vai ser bem mais fácil.
Eu acho que a gente tem que pensar também em evitar botar. A gente, claro que é difícil, mas tentar. Tá funcionando, né? Beleza. Vai dar certo. Qualquer coisa dá pra gente fazer um microzinho de cada um dos episódios, né? A gente faz um microzinho de cada um dos episódios, de cada uma das cenas, e aí depois a gente só junta. Pode ser também. Então dá pra gente fazer na ordem sem problema. Pode pular essa parte, que é o toque retal que ele faz. Vai pra 4:44. Show. Want help with the chest pain? Yes. Be right back. Good morning, Mr. Zambon. Melhor caso do episódio. This is John Carter. In order to evaluate pain, start with PQRST. So start. Oh, great. Provoking Pelly, right? So, what brought on your pain? I was in the shower, just... And could you describe the pain? Vocês usam esse mnemônico? Esse não. O PQRST? Eu, pessoalmente, não sou um cara que gosta de mnemônico. Eu discuto isso muito com os meus alunos. Eu sou uma pessoa que não grava muito bem com mnemônico. Eu acabo esquecendo o que o mnemônico representa. Então, eu sou um cara que, para decorar, eu gosto de fisiopatologia. É a forma como eu aprendo. Mas eu passo para eles os mnemônicos clássicos, enfim, os mais bem descritos, eu passo e aí eu deixo a critério deles quem vai usar. Para a dor torácica aqui no Brasil a gente tem muito clínica, né? Que é uma extensão desse mnemônico americano que vai descrever as mesmas características. Tem um amigo meu, cardiologista, que discute muito com os meninos e os alunos sempre chegam. Eu boto na prova o caso de... geralmente eu faço com eles uma discussão de caso clínico. E aí eu boto na prova o caso e aí todos eles dizem, doutor, é clínica. Então eu pergunto isso. Eu pergunto continuidade, característica da dor, temporalidade, se melhora com nitrato. E aí eles vão relembrando. Cada um tem o seu jeito de decorar, acho que não tem muito pra onde fugir. A gente dá um curso que é o AMLS, que é da EMIT, igual o PHTLS, que é de paramédico, né? Mas usa o OPQRST, que é o início, pior avaliação, qualidade, irradiação, severidade e tempo. Então, uma maneira legal para essas dor e tal, ajuda um pouco acho que uma coisa que a gente tem visto é que o pessoal tá com dificuldade no storytelling, né, cara? Alguém para te passar o caso de uma maneira linear que faça sentido, tá? Eu acho que ajuda às vezes para quem tá começando a organizar o pensamento. Eu sou da opinião que isso é anamnese, né, cara? Então, assim, isso aí teoricamente faz parte da avaliação de qualquer tipo de sintoma, né? Isso. Como começou, fatores de melhora, fatores de pior, o tempo de início. Então, assim, acaba que eu não uso nenhum mnemônico, não. Acho que é uma boa história clínica, direcionada, obviamente, sem querer pagar de clinicão. Mas é fundamental na dor torácica, até para você poder caracterizar ela como uma dor típica versus uma dor atípica. Então, o que eu sempre falo para os residentes é assim, quando você começa a estratificar o doente com dor torácica, a história é o principal, porque ela vai me dizer, assim, se eu estou preocupado em fazer o roll-in ou o roll-out. Se eu vou incluir esse paciente como um paciente provavelmente coronariano, eu vou seguir uma estratégia, ou se eu vou pegar esse paciente e vou tirar ele da rota coronariana. Então, assim, de dores que não são. Então, ou ela vai ser provavelmente ou vai ser possivelmente, né? É muito difícil hoje, né? Até pensando em medicina legal, digamos assim, né? A medicina, né, não o que está no livro, mas o que é o do dia a dia, é muito difícil você conseguir bancar uma dor tipo D sem fazer absolutamente nada pelo doente. Então isso é uma outra coisa que eu falo com eles. Eu falo assim, gente, olha só, tudo bem, é uma dor que você acha que é tipo D, então vamos fazer o rollout, eletro e tropozinhazinhas ultra sensível só pra gente liberar o cara tranquilo, entendeu? É o que eu costumo fazer. Tem outro argumento que eu uso muito com os residentes também.
O ACP ele já notificou os pronto-socorros. A gente vai definir como marcador de qualidade. Um dos marcadores de qualidade de pronto-socorro é que o meu pronto-socorro ele tem que ser capaz de diagnosticar pelo menos 99%, ou idealmente 99% das síndromes coronarianas que chegam no pronto-socorro. 99% é muito paciente. É muito. Para você não mandar para casa menos de 1% dos pacientes com coronária, você tem que ser muito sensível para fazer isso. Esse é o grande argumento para você fazer múltiplos protocolos de rule-in, de rule-out. Um termo, inclusive, que eu aprendi no ER antes de aprender na vida e na ciência em qualquer outro ponto da minha faculdade. Que é um termo que eles usam muito. Rule-out é mais. Qual é a característica do doente? O que é muito uma coisa muito legal. Significa que, na prática, mais importante do que eu bater o martelo e confirmar qual é o diagnóstico desse paciente é ter certeza que o diagnóstico não é coronária, que o diagnóstico não é uma causa grave de dor torácica. Que faz muito sentido. Qual é a pendência do paciente? É descartar infarto. Não é saber qual é a dor torácica dele. Isso é muito legal e é o básico do raciocínio de medicina de emergência. Good. Does the pain move anywhere? Neck, back? No. What is he, a beginner? This is a teaching hospital, Mr. Zambrano. Your EKG is normal, your pain subsided, and your history of angina, I don't think we need to be too concerned. Dr. Carter will keep an eye on you while we wait for your enzyme results, okay? Uma característica boa da gente ver a evolução da cardiologia. Além disso, uma característica boa pra gente entender a evolução da cardiologia. Começou no começo dos anos 90, e os anos 90 são pico da hemodinâmica e da cardiologia, no começo dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Então, vocês vão ver, eles não tinham muito CAT, eles não tinham muito angiotomo de coronária, eles não tinham muito cintilografia miocárdica, eles faziam muita coisa cardiológica baseada na clínica. Hoje em dia, um paciente com angina estável, frequentemente, já chega para você estratificado, você já tem noção do que ele tem. Ou, frequentemente, ele vai ao pronto-socorro para ser estratificado na hora que o padrão de dor dele parece uma angina, mesmo uma angina estável. Então, olha, ela estava conduzindo dizendo, o seu padrão é de angina estável, você já tem um quadro crônico, cujo manejo é ambulatorialmente, e que é um fator de proteção para minha avaliação, porque eu estou achando que eu não vou precisar de estratificar para um padrão invasivo, para um padrão instável de coronária aguda, porque não mudou a sua dor é o mesmo padrão crônico que você já tinha. Esse tipo de característica é muito mais incomum hoje em dia, né? É difícil um paciente com angina instável que a gente já não tem um CAT já bem definido, que o paciente já não tem uma coronária estratificada prévia, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, assim, provocando, né? Na era da troponina ultrassensível, existe angina instável? Vai vir alguma negativa? Cara, eu tenho alguns cardiologistas amigos meus que discutem isso, e eu tenho visto bastante também no meu pronto-socorro lá no meu hospital particular que eu trabalho. Alguns pacientes realmente não curvam troponina e a placa deles parece instável. Existe, mesmo com tropo mais sensível. Eu concordo que quanto mais a gente progredir, talvez o diagnóstico de angina instável mude, mas realmente tem uns pacientes que a clínica parece. Talvez a gente está cateando muito, talvez a gente está tratando como instabilidade algo que é estável, talvez. Mas eu tenho dito na prática e eu tenho convivido com cardiologistas que dizem que talvez não. Talvez esses pacientes morrem mais, eles complicam mais no CAT, eles têm mortalidade maior a longo prazo. E por enquanto acho que é o que o estudo nos diz, né? Talvez com os protocolos mais novos a gente tenha que mudar essa informação. Angina instável muda de nome? Muda, né? A gente vai chamar de infarto. E aí, mas aí é uma grande discussão aí que eu tô trazendo aí, porque assim, isso é uma coisa que eu sou um pouco chato, né? Mas se a gente for ver o novo guideline da ESC, né, que saiu no final do ano passado, né, se a gente for olhar e ser muito chato, cada kit tem o seu valor de corte e tem o seu valor de positividade da curva. E aí, assim, vocês sabem o valor de corte de positividade da curva do kit de vocês, ou vocês seguiam pelo laboratório valor de referência que é colocado lá no negocinho? Porque, cara, assim, sendo bem chato, e eu sou uma pessoa muito chata, entendeu? Mas, assim,
as coisas que a gente faz, assim, se você for olhar a evidência, e aí a igreja da medicina baseada em evidências, a evidência diz uma coisa, o que a gente faz é diferente, né? Então, assim, sendo bem chato, pegando lá o guideline, como diz, né, as novas estratégias, né, o protocolo 0 e 1, protocolo 1, 2, 3, né, que tem vários tipos de protocolos, eles são baseados em diferentes tipos de ensaio, com diferentes tipos de valores, que muda para homens e mulheres, né? Se o doente tem doença renal, sim ou não. Então, assim, tem vários pontos que nem eles sabem dizer qual é o valor adequado de corte da troponina ultrassensível. Então, assim, é uma área muito nova, né, da estratificação da doença coronariana, essa história da troponina ultrassensível. E eu acho que a gente ainda está aprendendo cada vez mais perto, né, mas a verdade é, ainda estamos aprendendo a entender que tipo de troponina a interpretar, né? Porque assim, é uma troponinemia secundária a uma doença coronariana ou é uma troponinemia que não tem nada a ver com uma doença coronariana, né? O que é essa troponinemia que eu consigo ver? Será que se eu espirrar um pouquinho mais forte vai dar uma troponinemia? Vai ser tipo o novo dedímero da medicina? Então assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sempre com o pé atrás, e a gente não pode perder também a questão clínica da coisa, que eu acho que a gente às vezes acaba se fiando muito nos testes, né? E eu falo isso por mim de vez em quando. Não, concordo, e acho que é exatamente isso. Usar critérios clínicos na interpretação da TROP, nunca TROP sozinha, isolada, nunca. Bom, agora é a parte do resto, né? Agora o homem vai ajudar a gente. Ah, tá, porque até agora eu não ajudei. It's not gonna get any easier, Doug. Just go. Começar Aí pelo você modelo sempre do recebe helicóptero. ele Que helicóptero é esse? É um Dalfan. Cabe 2 pacientes mesmo dentro? Cara, é o tipo de coisa. Cabe. Cabe relativo. Cara, se cabe 2 no esquilo, filho, cabe 2 em qualquer helicóptero. Mais ou menos isso. Esse é o irmão um pouco maior do esquilo. Quando tava no exército a gente voava ele bastante. Era o Pantera. Fala um pouquinho do rotor traseiro. Vamos ver se... A hora que aparecer... Não, vamos dar um pause aí. Acho que a gente tem que pegar esse exemplo, assim, a gente discutir algumas coisas relacionadas ao resgate aeromédico. Claro que não faltarão oportunidades durante as nossas temporadas, inclusive. Algumas coisas muito emblemáticas acontecem com alguns personagens, sem dar spoiler, né, secundário a helicópteros. Então, assim, e é engraçado que você vê que os outros seriados depois copiam o IAR, sem falar nomes, mas, assim, acidentes aéreos e coisas do gênero, né? Quem fez primeiro foi IAR e fez melhor, como sempre, né? Mas, assim, como a gente está chegando na cena, né, de um paciente que está sendo trazido por helicóptero, né, no nosso hospital, ou se a gente está num outro serviço, enfim, e que passa pela cabeça das pessoas que estão indo receber o paciente, né? Então, você tem aí 4 pessoas ali indo em direção ao helicóptero. Isso é padrão aqui no Brasil? Ou, na verdade, espera o pessoal do helicóptero tirar o paciente, né? Qual é a lógica nacional em termos de legislação ou em termos de rotinas do aeromédico nacional? Essa é a primeira questão. E depois queria que você falasse um pouquinho mais da questão da segurança da cena, entendendo que a aeronave, por si só, ela é um fator de risco muito importante para gerar lesões nas pessoas, né? Então, por favor, com a palavra, o cara. Cara, então, a minha realidade, e até onde eu sei, boa parte dos lugares, a gente não... Às vezes, se é um paciente muito grave, se a gente sabe que tem alguma outra coisa engatilhada, a gente consegue que o pessoal vá recebendo ele ponto. Mas aqui onde eu trabalho, os 2 hospitais de referência da cidade que eu trabalho, um não tem ele ponto. A gente tem que pousar numa quadra, um campo de futebol, 2 quadras para trás.
e o outro tem um heliponto, só que fica isolado do hospital. A gente tem que fazer um Tokyo Drift, pegar o único elevador do hospital para ir pro PS, e demora uns 15 minutos da hora que a gente pousa até chegar no PS, se der tudo certo, sim. Então não é a minha realidade. Tem alguns hospitais que eles até recebem. Eu acho que tudo tem lado bom e lado ruim, né? Porque como você falou, além de ser um risco, é um fator estressor, né? Cara, se tu já ficou perto de um helicóptero girando, é barulho, é calor, é um estresse. Pô, pra tu passar o caso é difícil. E aqui, pô, paciente entubado com bomba, eu vou deixar minha bomba, vou deixar o meu ventilador e vou pra base sem? Eu não sei, na maioria dos lugares não tem equipamento reserva em quantidade, né? Então, pô, vou desmonitorizar, vou trocar ventilador, trocar bomba ali com o helicóptero girando. Então, geralmente a gente corta, desembarca e leva pro PS num ambiente mais controlado, né? Não sei pra vocês aí como é que é quando vocês recebem. Você recebe helicóptero, Schubert? Aqui no Rio de Janeiro, né, a gente ainda não tem essa cultura, né, como o Ressner falou, de receber pacientes pelo aeromédico. A gente tem 2 hospitais do estado, né, que são as referências de centro de trauma do estado do Rio de Janeiro, que é o Alberto Torres e o Hospital Adão Pereira Nunes, Saracuruna, que tem na construção deles, eles prevêem um lugar para heliponto, mas não é um heliponto estrutural, como o Ressner falou, um é perto do estacionamento e o outro também é num lugar que eles isolam para quando o helicóptero vai pousar, como se fosse, não é diretamente anexo, mas assim, não demora 15 minutos para chegar, é bem perto relativamente, né? E o município, né, ele tem ali na Zona Sul a base aérea da Lagoa. Não sei quem conhece o Rio de Janeiro, mas tem o Hospital Miguel Couto, que fica ali no Leblon, e você tem uma base aérea na Lagoa. Então, geralmente, quando vem regulado para o Miguel Couto, a aeronave ela pousa na base aérea da Lagoa, o paciente é passado para uma viatura ou do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, geralmente é o Corpo de Bombeiros que faz os primários de aeromédico aqui no Rio, e aí ele é encaminhado para o hospital de viatura terrestre, né? Então, acaba que é rápido, porém não tão rápido assim, que é uma questão cultural nossa aqui ainda não. Quando eu fui na Austrália, né, não deixaram, obviamente, eu participar dos resgates aeromédicos, mas a cultura dos caras, assim, é completamente diferente, é um pouco parecido com essa, porque eles pousam e assim, como é uma área assim que teoricamente você tem muito fluxo aéreo, digamos assim, o helicóptero também não pode ficar, não é a base dele ali, né? Então, teoricamente, ele até deixa o pessoal lá e às vezes ele voltava para a base, né? E depois o pessoal ia se estivesse muito longe, né? Se não fosse muito, se fosse mais urbano, enfim, a equipe às vezes nem voltava tripulando o helicóptero, tá? Isso às vezes podia acontecer. Não era frequente, mas às vezes podia acontecer. Mas é essa questão do material, né? Eu fico imaginando igual quando chega o paciente grave vindo de ambulância terrestre, né? Você quer imediatamente passar o doente para o ventilador da unidade, monitorizar o doente no monitor da unidade, para poder pegar esse material todo. Como é que é com vocês aí, Vitor, no HC? Então, o HC é a grande referência do aeromédico da cidade, né? Uma cultura que já está bem fortalecida, é algo que a população valoriza muito, aparece na televisão, coisa e tal. O Águia, na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, ele desce principalmente para vítimas de trauma, o que faz bastante sentido, né? Uma vítima de prognóstico bom e principalmente o prognóstico, dependendo do caso, lógico, mas frequentemente prognóstico bom, jovens, e lembrar também que frequentemente o tempo é muito sensível no trauma, né? Quanto mais tempo, pior, mais sangramento, pior a chance de sobrevivência do paciente. Então, o ponto do aeromédico aqui em São Paulo é para isso. A gente também, o Águia também é acionado para emergências não traumáticas. É porque é muito trânsito, pessoal. É por isso. Todo mundo fica preso no trânsito e aí demora em São Paulo. Mas é isso mesmo. Independente da ambulância terrestre, o tempo de estrada das ambulâncias terrestres em São Paulo é grande. Mesmo sendo bem centralizado e localizado, é grande. O benefício em São Paulo das terrestres é porque tem muitos hospitais. Aí realmente são tantos hospitais que o tempo de cena
que o tempo de transporte não é tão grande para a imensa maioria das zonas de São Paulo. Mas alguns pedaços da Zona Leste, alguns pedaços da ponta da Zona Oeste, aí ficam bem mais longe dos hospitais, e aí você teria mais dificuldade. E a gente também tem muita cobertura da Grande São Paulo, né? Muita cobertura da Grande São Paulo, que vem a segunda principal indicação do Águia não traumático, né? Que são os casos de intoxicação exógena, que aí vem bastante. Vem da Grande São Paulo, tem picada de cobra, picada de escorpião, picada de abelha, e aí vem, de vez em quando, vem de águia. Tem outros casos que vêm também, em alguma situação clínica, recebi muito policial em operação militar, entra dentro de uma mata para ir atrás de alguém e acaba sendo picado por alguma coisa, picada de abelha. Esses casos costumam vir com mais frequência aí no meio do caminho, que está envolvendo com a profissão deles, né, com risco inerente à profissão deles. Isso também vem com alguma frequência. Aí o HDS, o HC é a principal referência do Águia, tem vários hospitais que conseguem receber, mas quase tudo vem para nós. A taxa média do HC é de 1,5 Águia dia, então não chega a 2 todo santo dia, mas a taxa média é 1,5 Águia dia, o Águia desce até o pôr do sol, né, que é quando eles conseguem pousar com segurança dentro da cidade, que é a grande dificuldade do Águia, não é todo piloto que pilota o Águia, só alguns, porque realmente pousar dentro de uma cidade com entupida de fiação é bem difícil para eles. Mas enfim, o sistema é bem feito. O Águia funciona bem no HC, existe um protocolo bem definido, a equipe que vai cuidar, seja o pronto-socorro de clínica ou de cirurgia, sobe, pega o paciente no Águia, desce com o doente para o pronto-socorro, já tem todo um protocolo para você parar os elevadores e regular certinho para o paciente descer, e aí ele entra na sala do Águia, que é uma sala específica para fazer primeiro atendimento de trauma grave, e aí lá ele vai receber o primeiro atendimento, lá a equipe do Grau, que é quem geralmente está voando com a Águia, vai passar os detalhes do que aconteceu, do quadro clínico e coisa e tal. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Vocês pegam o doente como tá na cena aí. Vocês vão até o doente, lá no heliponto. No heliponto. E aí coloca na nossa maca. E aí, no mesmo andar do heliponto, você tem uma sala que é feito handoff. É isso? Não. Não. Aí ele vai descer 2 elevadores, porque o pronto-socorro é no prédio principal e o heliponto é no prédio dos ambulatórios. Então você tem que descer um primeiro elevador, cruza um corredor, desce o segundo elevador e aí você chega no pronto-socorro. Nesse meio do caminho estão as 2 equipes, a equipe do aeromédico e a equipe do intra-hospitalar, que estão trocando figurinha, discutindo o que está acontecendo e vendo o quão estável está, mas de qualquer forma ele é transportado instável ou estável para a sala do Águia, lá embaixo, que vai ficar... Que é a sala de trauma, né? Seria a sala de trauma. Na verdade, a gente chama de sala de trauma uma sala ao lado da sala do Águia, que são 4 leitos que o paciente fica mais tempo. Na sala do Águia ela é desenhada apenas para ressuscitação inicial. Acabou o primário, o paciente vai para a toma e quando ele sai da toma ele vai direto para a sala de trauma mesmo, que é a sala de retaguarda. Beleza. Então é uma sala de curtíssima permanência, né? Seria os leitos vermelhos de uma sala de trauma ou os leitos efetivos da sala vermelha propriamente dita. A sala do Águia é só para avaliação primária, só para estabilização inicial. E uma coisa que tu falou ali sobre segurança de cena e do rotor de cauda, dá para ver que nesse modelo ali ele tem o rotor de cauda que é o Fenestron. Ele é fechadinho, é um círculo fechado. Os helicópteros que principalmente usam no aeromédico, basicamente a Europa toda, porque tem uma legislação que tem que ser bimotor e tal, eles usam muito o EC135 e o EC145, que são dessa família. Tem a porta atrás, entra a maca direto, tem o rotor também fechado e ele é mais alto. E é um grande cuidado que tem que ter, principalmente quando não é o Fenestron, como gira muito rápido o rotor de cauda, às vezes você não vê ele. Então se alguém se aproxima por trás, acaba tendo um acidente feio. E outra coisa, o rotor principal, quando você está acelerando o helicóptero, ele enverga para cima, né? Para levantar a pá. E quando está diminuindo, ele começa a baixar. E pode ver que ele fica um pouco mais inclinado para frente também. Então tem que tomar bastante cuidado
quando ele está diminuindo, porque a pá começa a dar aquela envergada para baixo e a altura, né, do chão até a ponta da pá vai diminuindo, e na frente principalmente. Então por isso que a gente sempre aproxima pelo lado, para garantir que não vai dar com a cabeça na pá, e sempre dá aquela baixadinha, né? DCS 111. É isso que ele fala, né? Glasgow 3. Glasgow 3. Gravíssimo, né? O cara chegou muito instável, né? 120 de pulso, 5,3 de PA. A ordem do Glasgow, né, eles costumam falar separado, né? Justamente porque é aquela história, né? 4, 5, 6. Né? Lembra? 4, 5, 6. Pausa aí rapidinho. Então, assim, a gente fala das coisas boas e a gente fala das coisas de Hollywood, né? Na prática, se aproximar de um helicóptero sem nada protegendo o ouvido, rotor ligado e a comunicação entre duas pessoas é possível? Assim, possível é. Mas não vai ser uma comunicação adequada. Eficaz. Cara, não vai conseguir conversar desse jeito. Tem as regras, né, da comunicação em alça fechada. A mensagem tem que ser clara, né, tem que ser entendida, tem que ser... Enfim. Então, gente, não é para sair berrando, né? Não é para berrar e ficar rouco, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa é lesão mesmo, né? Pô, se tu tem um águia e meio aí, se a cada 2 dias tu recebe 3 com esse barulho sem proteção nenhuma, vai ter lesão auditiva mesmo. Mas ponto positivo, a passagem do caso pareceu boa, deu pra entender bem, mecanismo, gravidade, instabilidade, o que tinha de lesão mais séria. Transfusão de extrema urgência, como a gente chama. Então, assim, eu acho que a gente... um sorinho antes. Não, na verdade, assim, se a gente for lembrar do Randolph... ele fez 3 litros no ele extra, já tinha né? feito 3 litros de soro. E aí, eu acho legal, claro que talvez não seja o único episódio que a gente vai discutir isso, mas é muito rico, né? Então a gente tem que pegar essas passagens. Então pensa, galera, a gente está isso em 1994, 93, na verdade. 4. Na verdade é 93. 93, a gente estava o quê? Quais eram os grandes papers que estavam começando a discutir trauma? Era iniciar o conceito da hipotensão permissiva. Né? Então a gente começava aí em 93, 94, né? O Holocomb, né? O próprio Mattox, né? A galera, aquele grego que eu sempre esqueço o nome dele, que tem um nome engraçado. Então, assim, americano, porém com descendência grega, que tem um nome engraçado que eu esqueci. Papanokol, sei lá, é um nome engraçado que está em todos os artigos de trauma dessa época, ele junto com o Holocomb, e começavam a estudar justamente essa questão do doente ficar encharcado de volume, não, principalmente desde o APH até a unidade de emergência referência, centro de trauma. E o mais engraçado, não é engraçado, mas o mais incrível é que a gente consegue perceber que em 1993, 94, já existia a cultura da transfusão de hemocomponente. Então, e eles usavam sangue, principalmente a papa de hemácias, né, o concentrado de hemácias, o O negativo. Você vai ver uma disponibilidade e
uma frequência absurda. Tanto é que ele já saiu pedindo 6 unidades de O negativo na chegada. Então a gente percebe aí que assim, a ideia da transfusão maciça ela ainda não existia, tá? Então eu acho que é fundamental a gente deixar isso bem reforçado, que essa ideia assim de 1 para 1 para 1, né, que a gente fala bastante hoje, né, protocolo de PTM, hemocomponente, plasma, né, todas essas questões no manejo do trauma, né, plasma cada vez menos, graças a Deus, mas enfim, a gente fala justamente 1992, 93, 94, que a ciência estava avançando. Se a gente for pegar os estudos do 1 para 1 para 1, proper, né, os grandes trials, né, isso vem de uma experiência pós-guerra do Afeganistão e Iraque, né? Se a gente for ver, começaram a perceber que quando fazia de um jeito diferente, o resultado era diferente. Nós estamos falando assim 2002 para frente. Então nós temos aí ainda quase que 10 anos para esse conceito entrar e ser internalizado na prática do trauma. I need a chest tube tray. Come on, people, let's move. This isn't a museum. Let's go. We got work to do. Who else is on the floor? Ah, mas penduraram o soro ali. Olha o Ross. Isso aí que eles estavam mostrando era um lavado peritoneal diagnóstico. Ele não é muito detalhado, mas era isso que ele estava fazendo. Okay, you hear me? Tell me where it hurts. Is it here? How about here? Spleen. Okay, we gotta get her to the OR now. Stay really still, okay? Então dá pra gente assumir que ela estava instável, com um lavado peritoneal positivo, dor em hipocôndrio esquerdo, baço até que se prove o contrário, cirurgia. Sem tomos, sem discussão. Do jeito certo, né? De conduzir as coisas, né? Então dá uma pausa aí. Então assim, hoje a gente estaria diante, né, do FAST. FAST, né? Aí sendo bem crítico, né? A gente está falando de uma criança, né? Então, FAST na pediatria ainda, assim, já tem uma grande evidência, mas a gente sabe que não é um exame ainda. Posso estar falando besteira aqui, tá, gente? Que eu não leio isso já tem um tempinho. Mas a sensibilidade e a especificidade do FAST na pediatria é menor. Tá? Então, assim. Você já fez um lavado, Resney? Nem pretendo. Não? Também não. Não. Então, assim, recentemente, a gente não tem kit de lavado no HC mais. Não, mas isso aí, pelo amor de Deus, né? Não precisa de kit, né? Isso aqui é Rio de Janeiro, então calma lá, né? É bisturi e sonda de aspiração. Isso aí, não, bisturi, manelatonzinho, sorinho pra baixo, sorinho pra cima, né? Então não precisa de um kit de lavado para fazer. Mas, assim, confesso que já presenciei alguns lavados numa época que a gente não tinha ultrassom no departamento de emergência, uma realidade que, graças a Deus, não é mais a nossa realidade aqui, mas eu tô falando de 2015, né, 2014 aqui no Rio, em alguns hospitais a gente ainda não tinha esse uso difundido. Então, assim, é só um detalhe interessante, e aí coisas da vida real, né, então, a gente tá falando do APH, né, quando eu estava lá na Austrália, teve um caso de um paciente que bateu o carro. Aí a gente foi chamado para o resgate, e lá na Austrália, né, o serviço de APH médico, né, com o médico, ele carrega um ultrassom e a gente tem disponível para a gente hemocomponente, né? Então a gente carrega sangue na ambulância, coisa que alguns serviços aqui no Brasil já fazem. E aí chegamos na cena, o paciente estava meio preso nas ferragens e tudo mais, o pessoal tirou. E ele era um paciente com estigmas de uma hepatopatia. E aí foi feito o FAST. E aí o doente mais hipotenso, que era positivo, paciente com FAST positivo, o médico do APH decidiu, não, vou passar um concentrado de hemácia e vamos transfundir. Enfim, ele resolveu pecar pelo excesso. E obviamente a gente levou o doente para o hospital e tudo mais. E no debriefing, né, a gente sempre fazia um debriefing depois que voltava para a base.
né? Até no dia seguinte chamava Coffee and Cases, né? Pegava os casos que tinham acontecido no pessoal do plantão, o pessoal que estava chegando, discutia os casos com a galera que estava saindo como maneira de fazer um feedback, né? E eu lembro que ele ficou refletindo bastante, pô, será que eu deveria ter feito realmente o sangue nessa situação, né? Então, quem fala que o lavado, né, não tem mais espaço hoje no atendimento ao trauma, eu confesso que eu falo, bem, existe uma situação de exceção que, se você não tiver o lavado, você não vai saber exatamente o que você está vendo ali. Claro que é uma população rara, um caso raro, mas assim, na minha visão, isso é opinião de especialista, eu não tenho nenhum tipo de trabalho para suportar isso, mas na minha visão, o lavado está indicado nesse perfil de pacientes que estão hipotensos, já são hipotensos, né? E você tem um FAST positivo num contexto de um doente instável hemodinamicamente. Acho que é uma possibilidade. Quando você sabe que o teu FAST não vai ser fidedigno, né? Que o Tamberi não me escute. Only blood alcohol. Better over 200. 350 easy. Let's get a tox screen and a CT of his head. We have to rule out head trauma. You done this before? 5 times. E aí, galerinha? Estigma de etilismo. Pede TC de crânio ou espera acordar da cachaça? Vítima de trauma? Ele foi o cara que bateu no carro. Bateu no carro. Foi o cara que bateu. Exame físico não confiável. E o vozinho, vítima de trauma, exame físico. Etilista que caiu e bateu a cabeça. E tropeçou e bateu a cabeça. Chegou grog, meio rebaixado. Termografa, espera acordar. Você que é da medicina de rua e de raiz, Schubert. Então, depende da unidade que eu tô, né? Se eu tô numa unidade que tenha o exame disponível, eu não vejo por que não fazer. Até porque se eu tô pensando que é só uma intoxicação, isso vai dar uma ideia pra mim, vamos liberar esse cara, vamos acordar esse cara logo, entendeu? Tipo, segue seu destino. E eu acho que nessa população de pacientes, o exame físico ele é completamente não confiável. E eu não tenho luxo, né, nos serviços que eu trabalho, de manter um cara deitado dormindo numa maca. Eu preciso, filhão, vamos, levanta-te, anda, né, porque a porta tá cheia. Então, assim, eu acho que para o fluxo de atendimento e para tudo mais, todo mundo que tem algum tipo de rebaixamento, né, num cenário assim, eu não consigo ter certeza do exame físico, é aquela famosa técnica de rule out que a gente estava discutindo agora há pouco do IAM na minha cabeça. Rule out é trauma, tchau para ele, entendeu? E outra coisa é um cérebro que tem espaço pro sangue ir acumulando, né? Não vai ser 6 horas, 12 horas de observação que vai permitir que você tenha certeza se tem ou não tem sangramento, né? Então, nesse contexto do Schubert, de departamentos com muitos pacientes que precisam de tomografia e que, nesse contexto, eu já vi argumentarem o contrário, de dizerem, é um paciente que eu estou comprando que é mais provável que seja intoxicação, que o sintoma que eu estou vendo agora seja intoxicação do que seja trauma de crânio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar para ver se o paciente melhora, porque assim eu diminuo a necessidade da fila da tomo. Então eu acabo, o médico ele argumenta que ele prefere manter o paciente deitado numa maca, incomodando pouco, do que ele entrar na fila e demorar mais para fazer a tomo de não sei quem, outro caso que vai precisar. A meu ver, o argumento do Schubert faz mais sentido. Vamos ver no ponto de vista administrativo burocrático. O argumento do Schubert para mim faz mais sentido. Eu tenho que mandar esse cara rápido para casa e é um cara que eu vou dar uma alta muito mais segura se eu tiver uma tomo precoce. Isso já é um bom argumento no ponto de vista eu acho até um argumento melhor do que o desses cirurgiões que estão esses cirurgiões, eu já vi registros disso também, dá esse argumento de segurar o paciente para esperar a intoxicação passar. Agora, de um ponto de vista clínico, o que a gente tem é o oposto, descartar trauma crânioencefálico, ou principalmente você não deixar comer, você diagnosticar precoce, um subdural, um extradural, que esse paciente possa ter feito, que ele é de maior risco para fazer, diagnosticar precoce é melhor para o paciente. Você vai esperar o cara herniar, entrar em hipertensão craniana e evoluir com morte cefálica subitamente?
Às vezes, se eu tivesse num ambiente com neurocirurgia muito próximo, lá no HC, por exemplo, eu já ia ficar receoso de uma conduta como essa. Imagine se eu tiver numa UPA, que eu não tenho nem centro cirúrgico aqui dentro, que, tá muito... deixa aqui o cara esperando pra depois... porque se ele herniar, eu mando. Cara, não dá tempo, frequentemente não dá tempo. Agora, o ponto da UPA também é válido. Em que planeta, mas em que planeta o cara vai ficar quietinho na maca sem incomodar ninguém? Eu quero saber quem é que bêbado é esse que não incomoda ninguém e fica quietinho na maca. O cara começa a acordar, começa a tocar o terror. O argumento da UPA costuma ser, dá muito trabalho para regular o cara. Eu até concordo que dá trabalho, mas no meu ver, é melhor você pede, espera a regulação sair, ou então vai demorar algumas horas para a regulação sair, e às vezes o cara acordou no meio do caminho. Mas a responsabilidade é sua, você que está avaliando, e clinicamente o paciente tem indicação. Foi uma vítima de trauma, tem um mecanismo compatível com o TCE e está com sintoma neurológico. Ele é uma indicação de livro de fazer imagem, entendeu? O cara acordou, tá Glasgow 15 conversando. Aí outros 500, aí você revê depois a regulação do cara. É o cara que acordou, mas daqui 10, 15 dias vai voltar com uma alteração de humor, uma alteração de marcha, tá dando uma variada. Assim, aqui no... E aí é engraçado os sistemas, né, que o SUS é um só, mas os sistemas, eles são diferentes em cada estado, né? O Rio de Janeiro tem a cultura da vaga zero, né? Então, esse doente que bate na UPA com indicação de tomografia, ele ganha uma vaga zero para ser removido o mais rápido possível para a unidade de referência de tomografia / neurotrauma da região, né? Então, assim, acaba que o que demora efetivamente é a viatura chegar, mas assim, ainda assim a gente está falando aí de poucas horas, não é a realidade que às vezes eu vejo que vocês enfrentam, que tem que regular, autorizar, a vaga tem que existir para o doente vir, né? Isso a gente acaba não tendo muito esse problema de ter a vaga para o doente vir, o doente vem, ele aparece. Aqui também tem bastante vaga zero. E vocês viram que a gente está com uma hora realmente, e 10 em São Paulo é incomum. Essa vaga zero específica é incomum. Incomum ou comum? Lógico. Incomum, esse padrão que vocês estão me explicando é incomum, eu diria. Não, é incomum. É raro a gente ter um paciente que vem vaga zero por gravidade ou por instabilidade. Geralmente o cara vem. O grande problema aqui em São Paulo geralmente o cara vem aceito. Os reguladores aceitam. O grande problema aqui em São Paulo é você convencer o regulador que aquilo que você está falando é verdade. Esse é o que costuma ser mais. Os reguladores, mas assim, eles trocam muito aquilo que é descrito. A vaga zero, ela é sempre regulada. Teoricamente, você não tem que aceitar. Por um nível superior. A unidade de referência não tem que aceitar a vaga zero. Essa que é a grande questão. Então, mas o regulador... Aqui em São Paulo, quem indica vaga zero não é a origem. É uma terceira parte que fica na central de regulação. É o médico regulador da central de regulação que está vendo a discussão entre eles e não se está chegando a uma conclusão entre os reguladores locais, e aí ele, como terceira parte, decide ativar o protocolo vaga zero para transferir. Geralmente é assim, não é a origem que diz, esse doente é muito grave, eu quero que você tire ele daqui vaga zero. Você pode até pedir isso para regulação, mas quem define se pode ou não pode ir vaga zero é essa terceira parte, esse regulador estadual ou municipal da central de regulação. Geralmente é assim aqui em São Paulo. O regulador do SAMU. O cara da origem liga para o SAMU, discute o caso e o regulador do SAMU fala, não, beleza, precisa ir em vaga porque o SAMU faz inter, né? Interhospitalar, né? Não, aqui em São Paulo o SAMU não faz interhospitalar. Aqui no Rio existe 2 SAMUs, né? Coisas esquizofrênicas. Tem o SAMU que faz o APH, tem o SAMU que faz o TIH, que é um SAMU específico, que tem até um símbolozinho do TIH, e tem o bombeiro que faz o trauma. Então, assim, são 3 tipos de sistema convivendo na mesma cidade, fora as outras ambulâncias aí. Gente, 1h12. Vocês vão querer terminar o episódio hoje? A gente encerra? Tá tarde? Como é que vocês estão? Só faltam eu acho que isso minutos de episódio. Esse episódio rendeu muito conteúdo, assim. Eu confesso que eu tô feliz. Eu tô feliz com o que a gente já conseguiu trazer pra galera até agora.
Acho que sim, de minha Tá bom, parte. tá tarde, eu tô de plantão amanhã de novo. Eu também. Então, assim, estamos todos, tem até que fazer umas aulas aqui, montar uns negócios aqui que tá. Mas, assim, eu acho que em termos de conteúdo, nenhum dos episódios até agora se aproximou desse. Sendo bem sincero pra vocês. Eu acho que esse é. Eu falei pra vocês, os casos são muito bons. Não, e nós trazendo conteúdo pro pessoal. Eu acho que, assim, os outros a gente via muito. Dessa vez a gente trouxe mais conteúdo pros ouvintes, né? A questão da desobstrução das vias aéreas, a questão do trauma, do aeromédico. Eu acho que isso... Eu acho... A sensação que eu tive é que nos outros a gente não trouxe muito conteúdo pra galera. A gente ficou mais comentando o episódio, que não é uma coisa ruim, mas que perde um pouco quando você não consegue mostrar o episódio, né? Então, assim, perde um pouco do propósito. Esse aqui a gente conseguiu mostrar e se sustenta com ou sem a cena, digamos assim, né? Minha opinião. Acho que sim. Então tá, meu povo. Conversamos semana que vem, provavelmente. Mesmo bate local, mesmo bate horário.